tem outros pontos que são muito mais importantes, né? BI ele não se resume a uma ferramenta, né? Ele é algo muito maior que isso, mas tenha também, quando estiver construindo seu relatório, o foco nesses 4 pontos que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Foi uma fala bem rápida. Eu quero abrir mais sua pergunta, eu quero abrir o debate, eu não gosto muito desse negócio de ficar falando sozinho, olhando para o PowerPoint, eu me sinto maluco aqui. Então, fica à vontade aí, pessoal, agora é a hora de ouvir. Obrigado aí, Henrique. Introdução bem rapidinha, né? Depois a gente vai entrar num debate aí junto com o Thiago lá, para falar um pouquinho mais na prática, como é que vocês utilizam as ferramentas de BI. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer um exercício de estruturação do BI, né? O que acontece? Todo mundo está vendo aí? Eu não estou, não. Ainda não, Pablo. Ah, pera um pouquinho que eu não compartilhei. Acho que agora foi, né? Sim. Maravilha. Foi. Beleza, pessoal. Então, o que acontece? Depois dessa explanação do Henrique, uma coisa que tem que ficar muito claro aí para todo mundo é a dificuldade, às vezes, que os profissionais, principalmente aí eu vou falar mais da área de marketing, né, que é o foco do nosso tema aqui, de fazer uma estruturação do seu BI para que ele realmente seja estratégico na tomada de decisão no dia a dia. Então, eu vou passar alguns pontos aqui que eu faço no meu dia a dia e eu recomendo fortemente que, antes de você pensar em ferramenta, pensar em colocar isso na rotina do seu time ou da sua empresa, você precisa pensar e organizar bem antes para que você não coloque uma ferramenta que vai gerar mais dúvida do que informação relevante para a tomada de decisão. Então, começando aqui, primeira coisa que a gente precisa entender, né, o BI, ele é uma ferramenta de negócio, né, o próprio nome já diz, né, Business Intelligence, inteligência de negócio. E aí, ele só vai fazer sentido para a vida das áreas, dos times, das empresas, se ele estiver alinhado com a estratégia do negócio. Quando eu digo alinhado com a estratégia do negócio, é fundamental que o negócio o BI reflita a estratégia da empresa e quais as métricas que vão ser medidas para refletir os planos de ações e a estratégia do negócio visualmente. Então, alguns exemplos aqui que a gente traz. Por exemplo, a estratégia da empresa é monitorar o volume de vendas. Obviamente, toda empresa tem isso, né? Então, você precisa levar isso para uma visão clara e objetiva para você monitorar essa informação no decorrer do mês, do semestre, do ano e assim por diante, né? Você pode, por exemplo, definir as atividades da sua equipe, você pode colocar isso dentro do BI, né, para que as atividades direcionem para saber se você está atingindo ou não as metas de atividades das equipes, porque a gente sabe o seguinte, né, olhando aqui, fazendo um pareto aqui com o nosso amigo lá, o Falcone, ele fala o seguinte, você precisa ter realmente o destrinchamento da estratégia da empresa. Ele não pode estar só no board da empresa, ele precisa estar lá no chão de fábrica, né? E aí, como é que você leva a estratégia para o chão de fábrica? Né? Passando para as pessoas aquelas atividades e fazendo com que elas realizem aquelas atividades e, se possível, medir as atividades dessas pessoas, né, do time, para que você realmente consiga chegar no objetivo estratégico. Então, ticket médio das vendas é um outro indicador que pode orientar a estratégia da empresa. Venda por tipo de produto. Se for uma indústria, por exemplo, você pode monitorar como é que está o andamento da produção, né? Porque se você não produzir, você não vai conseguir vender, então você precisa monitorar isso também. Ações de marketing, especificamente falando, você pode ter isso dentro trazendo essa informação do seu Google Analytics, da sua ferramenta de Facebook Ads, de qualquer outra ferramenta que vai gerir as ações de marketing da sua empresa. Como o Henrique falou, financeiro, né? O financeiro tem metas também para ser cumpridas, então você pode trazer essas informações para dentro.
Você quer monitorar a concorrência? Isso é estratégico para o seu negócio? O BI também pode te ajudar a fazer isso, né? Então, essa é a primeira parte, alinhar a estratégia do seu negócio, né? O BI tem que refletir a estratégia do seu negócio. Se você colocar o dado lá, simplesmente por colocar, e esse dado não te levar a lugar nenhum, não levar principalmente a questão da estratégia da empresa, não vai fazer muito sentido você ter um BI rodando na sua empresa. Segundo ponto, o tratamento dos dados, né? Você precisa ter a estruturação dos dados muito bem organizado para que a informação refletida visualmente não gere nenhum tipo de desvio durante a operação do seu negócio. Então, um exemplo aqui, né? Geralmente as empresas têm lá o sistema de ERP, que é onde é o core do negócio da empresa. Então, esse ERP precisa estar atualizando, de preferência em tempo real, as informações que estão sendo passadas por ali. Então, gestão de estoque, venda, questão financeira também, enfim, dezenas de outras informações que são geradas. E eu falo isso, dessa questão de estruturação de dados, porque a gente sabe que tem muita empresa hoje que ainda funciona no Excel, né? Ah, mas não dá para extrair, Paulo, a informação do Excel e jogar para um BI? Dá também, com certeza que dá. Mas essa informação está automatizada, essa informação está em tempo real, você vai precisar de alguém estar atualizando esse Excel o tempo todo. Por isso que a estruturação dos dados e a certeza de que eles estão 100% corretos é fundamental para que o seu BI funcione corretamente no seu dia a dia. Definição de meta. Não adianta você ter elemento estratégico, tratar os dados, se você não tiver metas bem definidas do que você quer medir, né? Então, o que é importante aqui? Toda estratégia ela tem que vir com uma meta casada, né? Então, o BI precisa mostrar visualmente como está o andamento dessas metas para você atingir o resultado, né? Então, importantíssimo. Não adianta botar painel, né, um painel, seja ele de qual área for, se você não tiver uma meta para estabelecer ali. Vou dar alguns exemplos aqui de meta. Por exemplo, você vai monitorar o tráfego do seu site, é um objetivo estratégico importante, aumentar a audiência do seu site, né? Então, qual é a meta? A minha meta é aumentar 20% por mês. Então, esse número tem que estar refletido lá no BI para você acompanhar se você está ou não atingindo esse resultado. Orientação e gestão dos planos de ação também, baseado nos dados. Então, a meta vai te ajudar a ter um direcionamento para saber se você está no caminho certo ou se você precisa fazer correções nas suas ações no decorrer do mês. E a grande sacada de uma ferramenta de BI é justamente você poder enxergar a informação em tempo real e poder fazer correções ou microcorreções de um dia para o outro, né? Quem trabalha com digital aí, tem uma galera que trabalha, e talvez isso seja meio piegas no seu dia a dia, porque o digital trabalha com essas informações em tempo real o tempo todo, você pode fazer correções, e isso é uma coisa já da rotina. Mas para pensar, às vezes, numa área de uma empresa que tem um processo ainda muito tradicional, né? Como é que você implementa isso na cultura do dia a dia das empresas? Então, é importante ficar de olho também nas metas e sempre nos planos de ação para que essas metas sejam atingidas. Bom, então, citando um exemplo, depois eu vou passar para o Thiago, ele vai botar isso na prática para vocês visualizarem. Então, eu coloquei assim, disso tudo que eu falei, vamos supor que eu tenho um cenário de uma empresa que precisa monitorar a venda de uma linha específica de produto. Então, lá no objetivo estratégico da empresa, a empresa vê o seguinte: olha, a gente está com esse produto aqui encalhado, eu preciso colocar isso para vender. Então, você vai desenvolver os seus planos de ação, vai colocar lá na sua gestão, né, no seu monitoramento de gestão, e vai trazer isso para dentro do BI. E o que a gente vai levar para dentro do BI? Bom, eu vou levar lá, né, eu quero saber o volume de vendas específicos desse produto que eu preciso girar, né? Eu vou definir uma meta para isso. Então, vamos supor que nossa meta é 1 milhão no mês dessa linha de produto específico. Então, eu tenho que ter lá no meu BI o monitoramento específico daquela linha de produto. Qual o volume de venda que você fez? Eu preciso saber também como é que está o acompanhamento das ações, porque toda estratégia, todo objetivo estratégico, ele vem de um plano de ação. Então, vamos supor que seja o seguinte: olha, as ações vão ser ofertar esse produto para os clientes que compraram esse produto nos últimos 6 meses. Ou, vamos ofertar esses produtos para os clientes que nunca compraram esse produto
na história. Então, a gente vai fazer uma abordagem comercial para esses clientes que nunca compraram. Essas ações que foram definidas, elas precisam estar, de alguma forma, monitoradas no BI para você fazer o acompanhamento, se essas ações estão sendo realizadas ou não. E aí tem uma sacada muito legal, que muita gente pode achar que, mas tem muita indústria que é difícil de você medir a informação. Obviamente, o recomendado é você ter um CRM por trás te alimentando e gerindo essas informações das atividades da equipe, da rotina da sua venda. Isso facilita muito. Mas você pode também determinar alguns KPIs específicos para você fazer um monitoramento dessas ações. Outra coisa bacana também, né? Eu sempre sugiro que qualquer BI que você vai montar, qualquer painel, você deixe esse painel visível para a sua equipe, seja ela de venda, seja financeira, seja qualquer área da empresa. Então, a gestão visual, a gestão à vista, ela é um estímulo para uma competição saudável para as pessoas entenderem o seguinte: olha, esse é o nosso objetivo, esse é o andamento do nosso trabalho no dia a dia, e aqui está o ranking das pessoas que estão fazendo estão participando dessa ação específica que a gente tem, que é de fazer uma venda específica de um produto. Então, beleza, se você tem uma equipe de venda, ou se tem empresa que tem um time para cuidar disso, expõe isso lá, vê como é que está o ranking dessa ação, porque todo dia que ele chegar, né, no escritório, não mais agora na época de pandemia, mas quando ele acessar lá o CRM dele, ou acessar o painel onde você faz o controle das atividades, esse número precisa estar piscando na cara das pessoas, para elas saberem que aquilo é o comprometimento do time e que ninguém pode ficar acomodado com aquela situação. Então, o objetivo também é tirar as pessoas da sua zona de conforto em busca de um objetivo que foi definido para o mês ou para o período que você quiser trabalhar uma ação específica. Bom, aqui uma visão de painel bem simplificada. Essa aqui eu extraí do Salesforce, mas eu estava falando com vocês da questão da meta, de ter meta. Então, assim, painéis como esse aqui ajudam muito, né? Porque ele te dá uma visão clara de como é que está o andamento. Então, eu estou aqui no vermelhinho, o meu objetivo é chegar aqui no verde, a minha meta é 90, eu estou no 26. O que eu preciso corrigir no meio do caminho para fazer isso andar, né? O ranking aqui também de produtividade do time, como que você faz para acompanhar e estimular? Por que esses caras que estão com aqui estão com um desempenho tão abaixo? Vamos conversar com eles, vamos discutir com eles as ações para que realmente isso seja revertido no decorrer da campanha que eu estou acompanhando. Então, esse é um exemplo bem simplificado, estático, né? Mas eu vou passar para o Thiago agora, que o Thiago vai fazer uma apresentação de casos reais aí, de como que você pode levar isso para o seu dia a dia, na operação do seu negócio, ou na operação da gestão de um time, como eu comentei aqui nessa apresentação. Thiagão, você pode liberar seu áudio aí e pode começar a sua apresentação. Beleza, está vendo a minha tela aí? Sim. Show. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, agradecer o Pablo e o Henrique, a todo mundo presente também. Eu também falo bastante rápido, então vamos tentar aqui fazer devagarzinho e tal, para falar pontualmente. Então, assim, né, Pablo, falando de BI, igual vocês falaram, introduziram, eu tenho algumas opiniões com relação a BI, no qual ele tem muito na raiz dele, vamos falar assim, muito na sua essência. Para mim, o BI ele tem que gerar insights, né? Ele tem que gerar oportunidades, tem que gerar ações, né? Então, acaba que, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cara vai lá, faz um gráfico, coloca o gráfico, e igual você falou, ninguém tomou decisão, não está alinhado, não está coordenado com o andamento da empresa, com a estratégia da empresa, né? E assim por diante. Então, só para apresentar também quem sou eu, tal, meu nome é Thiago, fui contador 15 anos, né, por profissão, atuante e fervoroso, e sempre trabalhei com tecnologia, com implantação de ERP, e BI desde 2012, né, e há 3 anos eu montei a DataGo. A DataGo hoje é Tableau Partner, aqui no Espírito Santo. Nós também trabalhamos agora também com o Salesforce, né, o Salesforce adquiriu o Tableau, e também trabalhamos com dados, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo básico aqui nosso de trabalho de Big Data com cruzamento de informações para prospecção, e assim por diante, tá bom? Vamos lá, mostrando sobre BI, eu estou aqui com o Tableau aberto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, 4 exemplos em áreas distintas, tá? São exemplos, né? Vou dar um exemplo em área de estoque, na área comercial,
na área financeira e na área de prospecção, tá? O objetivo é mostrar que, com pouca coisa de informação, se você tiver um dado legal, se você tiver um dado, seja no Excel, seja no seu banco de dados, seja no CRM, você consegue extrair muita, mas muita informação. Muitas vezes, os seus dados, eles possuem poucas, vamos falar assim, colunas, né? Poucas variáveis, né? Poucas dimensões, medidas, né? Mas com a sua expertise, seja na tecnologia de BI, né? Na ferramenta software, e seja também no conhecimento do negócio da empresa, você acaba conseguindo gerar muita informação, que no caso são os insights, né? Outra coisa que um BI tem de muito de essência, né, a gente fala, ele tem que responder as perguntas mais ocultas do seu negócio. Não adianta também eu tirar um gráfico lá, uma curva ABC de produto e pronto, acabou. Né? Isso aí, Excel faz, faz na mão, qualquer sistema RP imprime também e tal. Então, a gente tem que fazer o quê? Usar as informações de forma alinhada, repetindo o que o Pablo falou, e assim por diante, tá? Esse exemplo que eu estou mostrando, tá, é baseado aqui vamos botar assim, numa franquia, né, que uma empresa que tem várias lojas e tal, e ela quer medir, por exemplo, como é que está, ela produz produtos, né, para diversas lojas da sua franquia, e ela quer medir como é que está como é que fala, o pessoal que produz, né, como é que está o pessoal do estilo, né, se está produzindo legal, os designs das roupas, tal, etc, tá? Então, vamos lá, o que a gente está vendo aqui? Se eu quiser saber, perfeito, isso aqui é um painel pronto, né, aqui o cara tinha a empresa tinha aqui no exemplo, tinha muita informação, poxa, qual produto, olha que interessante, pessoal, ó, qual produto da minha coleção que eu produzi que tem 0 venda? Então, eu estou olhando para estoque e, ao mesmo tempo, eu estou olhando para venda. Então, assim, você consegue fazer o que com isso aqui? Poxa, eu consigo ver qual é a coleção dessa roupa, eu consigo ver qual é o tipo de segmento, o grupo de produto, quais são essas referências, né, para fazer a explosão. Aí eu estou falando, olhando o estoque, olhando a venda e gerando ações de marketing. O marketing tem que fazer o quê? Opa, esse produto aqui não tem saída, esse produto está no estoque há quanto tempo? Então, quando eu cliquei aqui em 0 venda, eu consigo ver há quanto tempo esses produtos estão no estoque. Então, assim, poxa, estou vendo aqui que 77% do meu estoque está há mais de 90 dias, né? Esses produtos estão há mais de 90 dias no estoque e está com 0 venda. E eu sei que que a maioria é jeans, que a maioria está com coleção, que é tal grupo de produto, né? Aí eu vou, se é masculino ou feminino, e assim eu vou filtrando no BI, vou entrando, vou respondendo, né? O BI tem sempre o objetivo de responder, né? Então, esse é um exemplo que eu queria dar. Ou posso fazer o contrário, né? Por exemplo, poxa, eu apostei, vamos pensar que a empresa apostou em camisas de malha, por exemplo. Como é que está a saída de produtos de malha nessa coleção X que eu fiz? Ou como é que está toda a coleção de malha? Eu consigo ver que saiu muito bem, ó, 0 venda só tem 0,08% do estoque, né? Mas eu tenho 26% a mais de 90 dias. Então, o que eu faço com essas referências, tá? Outra coisa muito legal também aqui nesse exemplo, tá, pessoal? Aqui, ó, faixas de dias sem giro. Eu consigo saber, por exemplo, há quanto tempo não se vende nenhum tamanho de uma referência de uma camisa, seja PMG ou de uma calça, né, 40, 42. Eu consigo também medir pelo estoque qual foi a unidade daquela referência que eu não vendo há tanto tempo. Então, é bem interessante esse exemplo, tá? Agora, focando aqui em outro exemplo, seguindo aqui, eu quero entrar na área comercial. Bom, o que a gente faz, né, cara, com BI, assim, eu trabalho com BI há muito tempo, e eu sempre fiquei muito irritado com essa questão de gerar gráficos simples, né, e gráficos que não respondem, que respondem perguntas simples, vamos falar assim, a gente tem que responder perguntas mais ocultas, né, e aqui nesse exemplo, desse painel, o Pablo conhece bem ele já há um tempo, já que desenvolveu ele fala o quê? Poxa, eu sei para quem eu vendi tal produto, certo? Agora, para quem eu não vendi? Eu estou pensando fora da caixa, eu estou pensando, opa, eu estou trabalhando com exceção. Só que aqui eu tenho um detalhe muito interessante, olha que legal. Essa base aqui, exemplo, o cliente aqui não, esquece o nome que está errado, tá? Aqui é produto, material, tá? Aqui está o cliente. O preto São Gabriel é o produto mais vendido da empresa, tá? O verde pérola é o segundo, o verde label é o terceiro. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero saber quem nunca comprou o segundo produto que eu mais vendo na minha empresa, tá? Então, aqui eu faço um trabalho, aqui não é join, tá? É um tipo de trabalho diferente que a gente faz. Então, assim, verde pérola. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um expurgo do verde pérola. O verde pérola saiu na minha curva BC. Poxa,
Então, eu consigo ver que todos os clientes, tá, pessoal, aqui é exemplo, tá, então o código está mostrando aqui, eu consigo ver todos os clientes que nunca compraram verde pérola, mas eu posso ir além. Quem nunca comprou verde pérola, que comprou verde labrador, ou seja, um produto similar, né, aquela coisa do produto similar, né, então assim, eu consigo ver, opa, quem não comprou verde pérola, quem comprou verde labrador, compraram 7 milhões de produtos. Quais são esses clientes? Vou mais além ainda. Quem nunca comprou verde pérola, comprou verde labrador e comprou branco siena, e eu vou responder um pouquinho mais ainda. E que compra de mim a cada 30 dias na média, com a frequência alta. Então, ou seja, são insights que você pode fazer explosão de dados daqui, gerar campanhas, gerar dados para CRM, para fazer ligação, fazer contato, né? E assim por diante. Então, esse é um painel bem legal que a gente gosta bastante. Um outro painel que a gente tem, muito estratégico também que eu vou mostrar, a gente dá um nome, a gente gosta de botar nome nos painéis, tá, pessoal? Então, esses nomes aqui a gente inventa mesmo. Então, esse painel chama Sales Make, tá? Então, vamos lá. O que eu consigo ver aqui? Lembra do tradicional aí, nosso furo de venda, né? Que o pessoal costuma falar furo de vendas. Eu consigo ver aqui que da minha carteira de clientes, baseada aqui em 3 anos de venda, eu consigo ver que 66% dos meus clientes não compram de mim há mais de 120 dias. Thiago, informação simples, bacana, muito simples de saber. Beleza, top. Mas eu vou um pouquinho além. Poxa, se eu tenho esses caras que não compram de mim há 120 dias, poxa, desses caras, 17% compra a cada 30 dias. Então, eu cruzei o tempo que o cara não compra com o tempo que o cara costuma comprar. E aí eu vou brincando, qual é o vendedor que está dando mole nisso, qual é o produto que está falando que é isso, né? Às vezes é um produto que saiu de linha, às vezes não, né? Qual é a cidade que tem o maior volume de negócio, maior volume de clientes, né? Para esse tipo de análise. Poxa, como é que está, então, assim, Thiago, vamos parar, vamos analisar ao contrário. Eu quero analisar, por exemplo, deixa eu soltar o filtro aqui. Deixa eu soltar o filtro aqui, por favor, voltar do zero. Eu quero analisar o seguinte, como é que está a carteira do vendedor, do segundo vendedor da minha empresa, né? Então, eu vou saber o seguinte, opa, esse vendedor, ele tem, 63% não compra mais de 120 dias. Então, da maneira também que eu analiso o BI, e tem 15% que compravam a cada 30 dias. Então, da maneira que eu posso clicar, seja no primeiro planilha, na segunda planilha, eu consigo responder ao contrário, mas responder de forma diferente, tá? Então, aqui eu consigo medir por vendedor, medir por região, por estado, por cidade, por linha de produto, por grupo de produto, por qualquer coisa, né, que você tenha de variável na sua base de informação, beleza? Até mesmo de um produto. Então, se eu apostei em um produto, por exemplo, e eu quero ver a carteira de clientes, a frequência que esses caras estão comprando comigo, é só clicar no produto, eu vou ter essa informação aqui para analisar. Então, esse produto na cidade, no estado tal, vai responder, beleza? Tá. Um outro dado bem legal, isso aqui eu vou mostrar bem rápido, tá? Não estava nem pensando em falar, que é isso aqui, um gráfico que a gente gosta bastante de apresentar, que é a curva de captação de novos clientes, né? E como você está perdendo clientes também. A frequência, então aqui eu consigo ver que a empresa trouxe em julho 21 novos clientes, né? Que se eu basear também que 3 clientes é clientes ativos, eu vou saber aqui qual é da minha carteira inteira, quantos por cento dos clientes estão ativos. E uma outra coisa também que a gente gosta de colocar para vocês aí como insights, é a idade do cliente com você, não a idade dele no mercado. Também é um número importante, mas aqui no exemplo está trazendo a idade que ele tem com você desde a primeira compra que ele fez com você, beleza? Deixa eu passar para o próximo painel, falta só mais 2, rapidinho. Tá, vou mostrar aqui também uma parte financeira. Como é que eu posso usar o financeiro para eu poder apoiar o meu comercial, né? Então, eu no marketing também posso fazer isso? Pode chegar lá. A gente fala muito, né, Pablo, da proatividade do pessoal, né? Usar os dados, né? Muita gente implanta BI, muita gente também coloca BI e não analisa, quer ver só o gráfico bonito lá também, e não toma decisão em cima desses dados. Então, aqui qual é a ideia? A ideia aqui, poxa, da minha carteira de clientes, falando a nível financeiro, quem tem limite de crédito disponível? Se eu trabalho aí, no caso, uma venda que eu tenho, né, que está atendendo o cliente, o cliente tem limite de crédito na minha empresa, poxa, mas quero saber, eu tenho 157 clientes em Guarapari, quais clientes são esses, né? Poderia trazer aqui também o perfil do cliente, né? Eu sei o vendedor aqui que atende ele, a gerência que atende ele, tá? Quais clientes estão para estourar o limite de crédito? Então, assim, poxa, se você tem limite disponível, por que não provocar a venda? Por que não mandar
um envio seja de um e-mail marketing, seja de um pedido, seja de uma cotação, seja de um tipo de ação de venda para poder trazer esse cliente para o engajamento. Tá? E para finalizar, falando aqui um pouquinho de base de dados, igual eu falei que a DataGo trabalha, e a gente está aqui fazendo um cruzamento de informação. Então, vamos lá. A gente tem nossos dados, né, nossos clientes no nosso banco de dados, né, seja em qualquer CRM, um sistema RP, em qualquer fonte de informação, e eu vou cruzar com alguma coisa de mercado. Aí o Henrique também pode, talvez depois, a gente falar um exemplo lá que você falou pedir também com relação ao tempo, né, o clima também, né. Então, aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo aqui todas as farmácias do Espírito Santo hoje, tá? Hoje no Espírito Santo existem 2.587 farmácias. Essas farmácias, 83% delas, né, não possuem dívida tributária, tá? Eu consigo ver quantas delas estão no Simples Nacional, quantas são do porte EPP-ME, e eu consigo ver também se elas possuem dívida comigo ou não. Então, porque a gente cruza essa informação com a sua base de dados, pelo CNPJ, por exemplo, né? E aí a gente consegue responder quem que está na base disponível, né? Quem que está aí no mercado e que eu não estou trabalhando ou não prospectei, né? Então, esse trabalho aqui, por exemplo, de prospecção, é muito importante o CRM, né? O tratamento de lead. Se você receber lead, né, você vai tratando, vai falando se deu certo, deu errado, né, se virou conta, não virou, se deu oportunidade ou não deu, e você vai alavancando. Então, por exemplo, eu quero trabalhar aqui no exemplo, pessoal, tá tudo zero aqui a quantidade de clientes, tá? Porque no exemplo não tem um cruzamento de fato, tá? Eu acabei esquecendo, não trouxe, mas aqui traria quanto, por exemplo, que a sua empresa tem de clientes na cidade de Cachoeiro. Então, aqui essa Cachoeiro tem 153 farmácias, ok? Eu consigo ver isso, né, de forma que, poxa, o perfil delas, 77% delas não possuem dívida, eu quero só trabalhar com as mais tradicionais, que tem mais de 4 anos de mercado, ou eu quero pegar as novinhas, aquelas que têm 6 meses de mercado, e por aí vai, é só eu filtrar aqui, eu vou ter essa informação, né, também mais qualificada, e aqui vou ter o lead para eu trabalhar, para eu prospectar aqui, para eu explodir para o Google, ou para eu inserir no CRM, e por aí vai, beleza? Então, Pablo, o que eu tinha para falar é basicamente isso daí. Não sei se foi muito claro, se eu falei muito rápido, e estamos aí à disposição para falar e tirar qualquer dúvida aí. Legal, obrigado, Thiago. Pode tirar sua telinha aí. Legal. Pessoal, vamos ver aqui as perguntas aí. Tem 2 perguntinhas aqui. Não sei se o Rafael fez uma pergunta ou fez um comentário. Rafael, você explica aí direitinho no chat. Leandro perguntando aí, como é que está a interação dos sistemas de BI de vocês com o RP da empresa? Leandro, se você quiser abrir seu áudio aí para fazer o comentário, a pergunta direto, você pode abrir, tá? Ei, então, não, minha dúvida é o seguinte, eu vou pegar o exemplo lá da CBL, né? E é bom que o Henrique vai falar aí daqui a pouco, o Henrique está apoiando a gente lá também. A gente tem uma dificuldade muito grande de integração do nosso RP, por conta de ser antigo, por conta de ser ultrapassado, enfim, não ter acompanhado as mudanças. A minha pergunta nesse caso, a quem vocês recorrem, por exemplo, quando tem dificuldade de integração? Ok, que o Salesforce ele entrega, já dá tudo isso mais mastigado, né? Ele tem todos os módulos dele lá que entrega isso melhor. Mas quando, no meu caso, por exemplo, eu uso o Power BI, e eu não tenho um RP, por exemplo, que esteja organizado, quem é o profissional que vocês entendem que supre esse tipo de demanda de vocês? É mais esse sentido. Thiago ou Henrique aí, quiser responder? O Henrique, você quer falar? Que você está lá, o Henrique está lá, né? Trabalha para eles lá. Então, por isso mesmo, deixa para o final, pode ficar tranquilo. Você quer que eu fale? Então eu falo, beleza. Então, como é que é o nome dele? Marcelo? Como é que é o nome do rapaz? Esqueci, desculpa. Leandro. Leandro, beleza, Leandro? Então é o seguinte, cara, assim, fonte de dados, né, no seu caso, é uma fonte de informação, você está querendo usar o seu sistema RP, e ele não está legal, cara, não tem jeito, você tem que ter informação em algum lugar para você ler ela, né? O que você pode fazer aí, no caso, provavelmente o Henrique está fazendo, é tratar esses dados, seja com uma ferramenta de ETL, se você conseguir chegar em uma conclusão, né? Se não, você precisa... Calma, explica o que é uma ferramenta de ETL, eu não sei se esse termo está familiarizado para todo mundo. Legal. Tá. Ferramenta de ETL, pessoal, ela é, vamos falar assim, na prática, seria um back-end ali do trabalho de um projeto de BI, né? O que ela faz? Ela lê diversas, o termo em inglês é extração, transformação e carga de dados, tá? O que ela faz? Ela lê diversas fontes de dados, tá?
e ela trabalha, ela limpa, ela cria métricas, ela trabalha, limpa e devolve esse dado, seja para um banco de dados, né, a gente chama de Data Warehouse, né, DW, né, muito famoso esse termo. Então, essa informação tratada de diversas fontes de dados, então, muitas vezes, assim, eu tenho o meu sistema de ERP, ele tem dados de vendas. A minha meta, o meu sistema ERP não tem. O que eu faço? Poxa, bota no Google, numa planilha no Google, coloca num outro lugar e você cruza essa informação dentro de um ETL, né? Ferramentas de BI também fazem ETL, né? Mas dependendo do volume de dados, isso não pode ser muito recomendado. Então, por isso que o ETL, assim, a gente julga ali que é muito importante, porque você consegue pegar esses dados que não estão tão bons e tratar eles para uma camada intermediária, que é o DW, para poder ler eles dentro de qualquer BI aí na ponta. Acho que não sei se deu para responder. Não, tá entendido. Respondeu Ótimo. perfeitamente aí. Eu também vejo como as melhores saídas você ter uma camada de dados intermediária e tratada com ETL, que junto é só reforçar que isso aí pode ser colocado assim, em várias fontes, né? Você pode fazer com o servidor local, você pode fazer com o servidor em nuvem, alocação por hora, você tem várias opções aí hoje, bem interessantes no mercado, que conseguem adequar as realidades. As ferramentas de ETL já são cada vez mais poderosas, né? Você tem tanto do lado do Tableau, tanto do lado da Microsoft, Power BI, você tem as ferramentas do ambiente Azure, você tem outras ferramentas específicas, né, só para isso, que usam o ambiente SQL também para tratar, mas o importante para você ter um trabalho de continuidade, né, para não criar uma interface ali, um dashboard específico, e para criar um outro filho, é você ter uma camada estruturada de dados, que até consegue criar um dashboard intermediário, o cara vai ficar 3 dias lá caçando informação, vasculhando o banco de dados inteiro para criar as queries específicas, mas sempre que você precisar de qualquer alteração, qualquer coisa nova, você vai ter um trabalho enorme depois, fora também que nunca é muito recomendado você ligar qualquer plataforma de BI direto no servidor de produção, né? Com certeza. Você tem o Pentaho aí para esse caminho de ETL também, que é gratuito, né? Também sobre falar. Eu estou esquecendo o nome dele, sou péssimo de memória. O Pentaho PDI. Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui, eu anotei algumas coisas aqui durante a apresentação de vocês. Assim, a gente está falando muito de organização dos dados através do BI, né? Pela experiência de vocês aí, o que seria mais recomendado, né? Você trazer a informação de uma base única, por exemplo, como o Leandro falou aí, de um RP, você organizar isso tudo dentro do RP, ou você trazer de várias fontes de informação e fazer esse cruzamento no BI, né? Porque eu vejo que um dos grandes dificultadores para as empresas implementarem BI hoje é justamente essa base de informação de dados. Então, qual que é o dever de casa que as empresas precisam fazer para que essa informação esteja o mais estruturada possível para realmente gerar informação relevante para elas num quadro visual? Henrique primeiro agora. Agora, primeiro, na minha opinião, cara, é um investimento em duas frentes, tanto em estrutura de dados, né? Não necessariamente você vai identificar que no meio do caminho é mais interessante você deixar tudo agrupado numa única base, num único servidor. Você pode usar vários, tem variáveis que são conectadas sem necessariamente estarem juntas, né? Vamos dizer assim. Você tem muitos métodos de DBA aí para isso. E como é que eu poderia falar assim? A outra ponta, eu acho que é mais importante, que eu vejo sempre na empresa, que eu sempre reforço isso, hoje a gente está sempre incentivando a cultura de dados na empresa, a cultura de acesso de dados, né? Claro que tem algumas regras aí da lei geral, da LGPD chegando aí, mas a cultura de acessibilidade aos dados, de permitir que todo mundo tenha um dado confiável, estruturado, tenha acesso e possa investigar, nem que seja abrindo o Excel, ela é muito importante, isso ganha muita força na empresa e não deixa de ser BI, né? Não deixa de você se investigar. Quantas mais pessoas na sua empresa tiverem conhecimento do seu processo, tiverem conhecimento do que está acontecendo, mais cérebros pensando em arrumar insights e tentar gerar soluções de problemas que podem estar causando. Falou direitinho, só para complementar o que o Paulo perguntou, a questão do que sugere para nível de estrutura de dados, né? Você vai ter sempre diversas fontes de dados, né? Seja do RP, muitas vezes o RP da empresa não é linkado, né, com o sistema de RH, igual a questão da meta que eu falei, o CRM.
Então, a produção, muitas vezes, são módulos à parte, que o pessoal tem em modo de produção, e para você trazer isso tudo para um cruzamento de informação, para uma, vamos falar assim, numa linha só, né? Que a gente gosta de falar, uma linha só, que é onde o DW armazena isso, eu sugiro assim, que sempre tenha ali, dependendo do volume de dados que você tenha, né? Do projeto que você tem, que se faça o ETL, né? Que aí você vai ter sucesso, com certeza, porque fica muito simplificado o processo para o software de BI para fazer essa análise de dados, né? Ele não é o BI, software BI, ele apesar de ele fazer, pessoal, ele não é um ambiente próprio para você fazer códigos de inteligência artificial, ele não é um ambiente certo para você fazer ETL, apesar de fazer, mas se você tiver muito volume de dados, você vai ter um tipo de problema de lentidão, algum outro tipo de problema aí. Legal. O pessoal está tímido aí, não chegou mais uma pergunta. O Maxwell aí está perguntando. Maxwell, pode abrir seu microfone aí para você fazer sua pergunta? Bom, Maxwell, não sei se ele está ouvindo lá. Ele está perguntando aqui o seguinte, sobre dados externos, exemplo, perfil das farmácias de Cachoeiro. Só você clicar no microfonezinho que fica embaixo aí, passa o mouse embaixo que você vai ver. Ou na tela do seu celular, dá um clique e vai aparecer o microfone. Perfeito, Opa, consegui. pode perguntar aí, Maxwell. Boa noite, pessoal, Pablo, Léo, uma galera aí que eu conheço. Eu peguei nesse exemplo aí das farmácias, por exemplo. Eu não conheço tanto de fontes externas de dados. Por exemplo, vocês pegaram os dados fiscais, né, das farmácias. CNPJ, tempo de abertura de empresa, tal, enfim. Onde que isso de onde é possível se extrair esse tipo de dado, né? Qual é a fonte legal, a fonte acessível para esse tipo de informação e que outras fontes externas, básicas, a depender de cada negócio, se é comum extrair dados para poder fazer um cruzamento com informações internas. Então, fontes de dados, né, cara, existem diversas, né, milhares, né, não tem como eu te responder isso com precisão, né. O que eu mostrei para você esse é um trabalho que a DataGo ela faz, né, então eu te mostrei um exemplo de uma informação que nós temos, né. Agora, a nível de tecnologia que eu posso te pontuar aqui, você pode usar Scrap, que é uma tecnologia para raspagem de páginas, você pode usar Python para poder fazer esse trabalho daquela base que você viu, né. Eu não posso te falar de onde vem fonte de dados, porque é um segredo da DataGo, entendeu? Então, assim, porque a gente comercializa esse produto, né? Mas fonte de dados, Covid, tem diversas fontes de dados aí abertas no mercado, né? A própria Tableau também está liberando essas fontes de dados também. Então, assim, GitHub tem muito material também para fonte de dados. O próprio também, Henrique pode falar também um pouquinho, né, Henrique, na base lá da base do clima que você falou, aqueles exemplos lá também, complementar aí a resposta para ele. A gente tem vários, estava falando sobre, até na pré-conversa aqui, sobre a possibilidade, por exemplo, de você cruzar dados de clima com ações de marketing, né? Uma agência de São Paulo fez um trabalho muito bacana que ela pegou uma API direta, que através de uma cruzamento de dados com BI, eles cruzaram, por exemplo, a visão do impacto do clima com a demandas de hotéis nos anúncios, né? O clima fechava, aeroporto fechava, todo mundo no celular procurando. Então, eles cruzaram os dados e perceberam que quando o clima fechava, a demanda aumentava muito e a taxa de fechamento de pedidos de hotéis era muito alta. Então, eles criaram uma API, um código, na verdade, usando as APIs do Google e desse site que eu não lembro agora de cabeça, e eles botaram um robô para gerar. A partir do momento que o tempo fecha, os bids deles aumentam, todos para eles terem destaque nos anúncios. Mas falando de, por exemplo, outras fontes de dados estruturadas, abertas, a gente tem o IPEA, IBGE, o Banco Central, DataSUS, Portal da Transparência, Ministério da Cultura, tem o dados.gov, que tem dado com força, aí você tem Banco Mundial, cara, é muita coisa. Você para procurar, você passa meses aí e não vê tudo. Beleza, só agradeço aí, só cruzar com a natureza do negócio e a estratégia. Obrigado pela informação. Maxwell, complementando o que o Henrique falou aí, cara, o que acontece muito, né? Por exemplo, o Thiago citou aí
esse trabalho que eles fazem lá na DataGo, que é um trabalho de inteligência. Muitos dos dados, às vezes, que ele pega lá, ou estão disponíveis em algum lugar, publicamente, né, ou ele compra uma base de dados de empresas especializadas em informações de mercado. Né? Então, tem os dois cenários. Se der uma pesquisada, existe uma empresa do Sul, uma empresa brasileira, inclusive eles já receberam aporte financeiro grande aí para alavancagem do negócio, que é a Nelway. A Nelway é uma empresa brasileira hoje que, basicamente, o que ela faz? Ela pega dados públicos disponíveis na internet, então, por exemplo, dados da Receita Federal sobre CNPJ, e faz uma estruturação numa base de dados e disponibiliza isso de forma estruturada para os seus clientes. Né? Então, assim, é um dado público, mas ela consegue organizar os dados e fornecer informação valiosa ali para as empresas que contratam o seu negócio. Eu acho que a grande dificuldade que tem hoje é exatamente essa. Qual é a fonte de dado que você vai conseguir, que você vai buscar, e como que esse dado está chegando? Porque muitas vezes o dado, o Thiago pode até me confirmar, me corrigir se eu estiver errado, mas muita base de dados que você pega gratuitamente na internet ou compra, geralmente as compradas não são desorganizadas, mas aquelas que são públicas, geralmente o grande trabalho que você tem é organizar a informação para você disponibilizar isso para gerar insight de negócio, insight de marketing. Não é isso, Thiago? Isso aí, certinho, falou certinho. Eu conheço a Nel e já comprei algumas coisas, né, dela, enfim. Realmente é muito rico, eles cruzam várias informações públicas e trazem N possibilidades. Eu queria agora fazer uma pergunta aqui, pergunta não, quero envolver aqui algumas pessoas que estão na sala, que eu estou vendo aqui, o Marcelo Bose, se você estiver me ouvindo aí, Marcelo, você dá um joinha aí no chat. Você que trabalha um tempo aí já com digital, e eu fico vendo às vezes seus posts aí no LinkedIn, e você já é um hábito, né, do seu negócio, da sua rotina, trazer os dados do digital para análise de negócio, né? E aí eu estou falando especificamente de marketing digital. Eu queria saber de você aí, se você puder compartilhar com a turma, como é que é a sua experiência, como é que começou essa jornada, quais são os desafios que você tem hoje e como que você trabalha a sua rotina para olhar para o dado e tomar uma decisão de negócio para fazer um hack no site, para melhorar a performance de uma campanha, etc. Pablo, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Bom, uma coisa boa para desmistificar aí é que não existe muito hoje, mesmo quando você olha para empresas assim, eu digo que quanto maior a expectativa em relação à organização, à estruturação de uma empresa sobre cultura de dados, maior a decepção. Começa por aí. Na verdade, que a grande maioria não tem banco de dados, eles têm bando de dados, né? Então, você tem ali alguém que faz controle de vendas no Excel, que promete que, eventualmente, depois vai lançar isso no sistema e não lança. Então, o cenário mais comum é uma grande variedade de dados viciados. Começa por aí. Então, inclusive, 90% do meu trabalho é governança de dado. Eu nunca peguei um cenário de coisas prontas e plugáveis. É só conectar tudo e trazer para um visual de acordo com o KPI do cliente. Então, esse é o grande desafio. Tá? Inclusive, nesse cenário do bando de dados, né, quando você quer permitir comparação de modelos, porque hoje, quando você precisa ter uma demanda de trazer informações do digital para o gestor, para o conselho administrativo, para os donos da empresa, na verdade, o que esses caras querem é comparar modelos, principalmente empresas antigas, né, que já vêm por não digital, que estão se digitalizando. O que essas pessoas querem, e eu acho que eles abraçariam e chorariam com quem propiciasse isso, seria alguém que pudesse propiciar para eles comparar modelos. A forma como sempre se trabalhou, e esse lance de digital, que para uns ainda é novo, né? Qual é o melhor modelo? E essas informações não estão disponíveis. Eu estava participando da contratação, aliás, de uma prospecção de um fornecedor de um RP completo, inclusive com CRM,
para um cliente, grande cliente aqui do Estado. Eu perguntei para o consultor de implementação qual é o modelo de atribuição dos leads que chegam no CRM. O cara me mandou 3 pontos de interrogação. Ele pediu para explicar para ele o que é um modelo de atribuição, né? Que nada mais é que uma forma de você dar um mérito para alguém, ou pelo menos você saber quais foram os pontos de contato que contribuíram naquela conversão de venda. Se o cara veio de Google, se o cara bateu lá no stand da empresa, deixou o dado dele numa folhinha impressa. Então, assim, é tudo muito bonito, é tudo muito romântico. Mas hoje o cenário mais comum é bando de dados, não é banco de dados. Entendeu? Hoje eu posso dizer que um dos maiores desafios é trazer informação de Web Analytics, trazer informação lá do aplicativo, e dentro do que envolve marketing, é permitir a comparação de modelos. Hoje a gente vive numa carência muito grande, tá? De ferramentas que consigam acompanhar toda a trajetória, toda a jornada do cliente e dizer com precisão qual foi... Eu faço até uma comparação com o time de futebol, sabe? Algumas ferramentas de CRM que deveriam propiciar essas análises, elas olham muito para quem fez o gol, né? Qual foi o último ponto de contato? Só que a bola não nasce no pé do artilheiro. Essa bola, dependendo do tempo de jornada de compra, porque você tem que vir da fase de conhecimento, de consideração, de avaliação, até a decisão compra, tá? Se você for fazer uma análise, dependendo, por exemplo, vamos falar aí de um automóvel, de um apartamento, de um imóvel, essa jornada pode durar 3 meses. E são muitos os pontos de contato, né? O cara, ele veio de um Google Ads, pesquisou por apartamento, no local tal, não comprou, foi conversar com a patroa, foi pegar um remarketing do Facebook, entrou, o telefone tocou, não pôde atender, depois ele lembrou, veio via direct, porque o histórico de navegação estava no navegador, e lá na frente ele tomou decisão, resolveu, pesquisou o telefone da empresa e ligou para a empresa. É essa dificuldade que o marketing hoje tem para poder trazer inteligência e permitir acompanhar qual é o modelo ideal, qual é o melhor modelo. Tá? Inclusive, se você não tem essa informação, fica difícil até mesmo para o gerente de marketing poder tomar decisões assertivas em relação à otimização de verbas em campanhas e decisão sobre investimento em mídia. É bem complexo. Nunca peguei uma situação onde houvesse banco de dados. Sempre há bando de dados. E nosso desafio é tentar enxergar tudo isso aí e conectar as coisas todas. Legal. Já que o Leandrão comentou aí, Leandrão, você que é do mercado imobiliário aí, como é que você organiza as suas informações aí e controla os pontos de contato, organiza isso para gerar os insights de venda da sua equipe aí? Eu vou reformular sua pergunta. Como é que eu tento organizar isso para poder usar? A verdade é que a gente depende de outras pessoas para ter esses dados, né? A fala do Marcelo, ela foi, assim, perfeita, excelente. Hoje a gente tem vários pontos de contato mapeados, por exemplo, stand de vendas. Então, a gente treina, orienta, insiste, persiste para ir atrás do dado. E como é que eu consigo ter esse dado certo? Cobrando, treinando, persistindo e insistindo. Porque eu não tenho como, por enquanto, mapear os pontos de contato offline e isso chegar de alguma forma digital para mim. O cara bateu a portinha lá no stand. Eu não tenho uma peça de IoT que vai identificar o cara e sabe quem ele é e viu que ele visitou. Aí eu vou na RD Station, busco o histórico do cara, entendeu? Então, quando esse lead chega para mim da forma digital, beleza, eu acompanho esse cara, é o caminho perfeito, né? Clicou um lead, via jornada, pô, comprou. Esse é o cliente ideal. Só que o dia a dia não é assim. E eu tô atravessando por esse momento agora. O BI da empresa está muito bom, muito bem estruturado, do ponto de vista de marketing comercial. Só que eu tenho um ponto, que é, por exemplo, a entrevista com os clientes pós-compra, que é quando eu descubro se o cara tem filho, se ele comprou, no caso da CBL, o lote dele para construir a casa, para construir um comércio, para fazer uma casa de praia, para fazer segunda residência, enfim. E eu estou sem braço, devido ao volume alto de vendas que tem acontecido aí nos últimos 3 meses, as pessoas que fariam essa entrevista no pós-compra não estão tendo tempo de fazer.
Então, eu estou há 20 dias, esse mês foram vendidos 198 lotes. Eu estou há 20 dias, mais ou menos, quase 30 dias, sem fazer uma entrevista com o meu cliente pós-compra. E eu não tenho nenhuma outra forma digital estruturada, porque eu fui pego de surpresa com esse volume de venda todo que está acontecendo, para fazer. Agora, a partir de agora, a gente vai usar o nosso aplicativo para fazer a pesquisa pós-compra. Na automação de e-mail, no e-mail de boas-vindas para o cliente, vai entrar lá a pesquisa para a pessoa fazer. Só que assim, eu dependo do cliente querer também essa pesquisa. Nem todo mundo aqui, aliás, acho que ninguém aqui gosta de ficar respondendo pesquisa, né? É um negócio complicado. Mas quando essa venda ela é do offline, essa é uma dor muito grande. A nossa missão, eu acredito, nós como marketing, a nossa missão é estruturar isso de um pouco, pegar exemplos, fazer por amostragem para a gente cada vez mais poder mostrar para a alta gestão da empresa, ou no caso aqui de quem já é empresário, né, para entender isso, para comprovar que a fala que o Marcelo teve do futebol é perfeita. Não tem, a bola não nasce no pé do artilheiro, né? O lead ou o cliente ele passa por muitas etapas antes da compra. Mas essa é a luta constante aqui, hoje mais estabilizada. Agora, o desafio maior ainda que eu enxergo é quando esse BI não está dentro do comercial ou do marketing, né? Porque aí eu acho que os dados costumam estar muito mais bagunçados do que com a gente. E o CRM ele é mais simples, vamos botar assim, de fazer integração. Legal, Leandro. Complementando aí sua fala, eu acho que mais do que nunca, né, a gente sempre teve uma cultura, principalmente nas empresas tradicionais, de que marketing e vendas eram coisas separadas, né? Esse momento que a gente está vivendo, né, da enxurrada de informação, enxurrada de dado que a gente tem, o marketing passa a ter um papel muito diferenciado do ponto de vista estratégico para ajudar na área de vendas a tomar decisões mais assertivas, né? Aí, dito isso, né, eu queria ouvir um pouquinho aí, se tiver conectado aí a Sueli, que eu estou vendo aqui que está online também. O Sueli, você que já trabalha aí também com bastante tempo, já trabalhou no mercado de São Paulo, como é que você enxerga, assim, essa questão cultural mesmo de mudança do marketing tradicional, onde você tem uma separação muito grande, e a partir do momento das ferramentas digitais, que é hoje a sua expertise, você traz uma cultura de dados mais fortalecendo o marketing para ser uma área mais estratégica da empresa. Nossa, Val, você está danado nas perguntas, né? Mas vamos... Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo bem? Tá. Então... Pergunta difícil mesmo. Pois é. Assim, acho que o Marcelo falou muito bem, a gente viveu muito isso junto lá na aldeia, né? Mas, assim, acho que o grande desafio, antes de mais nada, é que a gente ainda tem uma parte educativa muito forte nas empresas, né? Que é o entendimento a respeito da importância dos dados. A gente ainda vive isso, né? Hoje eu estou como consultora e eu ainda tenho que defender com o cliente a importância de ter investimento em BI. Então, o cliente consegue ver o investimento em fazer peça publicitária, investir em mídia, em fazer várias coisas. Mas, na hora que você começa a falar para ele que precisa de um custo envolvendo a análise de dados para tomar de decisão, ele não consegue entender que esse custo vai ter um retorno muito grande para a empresa. Então, eu acho que tem um caráter aí, antes da gente chegar na parte do marketing digital, que é essa percepção de construção de valor em torno do dado. A gente ainda tem um trabalho educativo forte a ser feito em mercado. Eu não sei se é a percepção dos demais colegas. Na área de marketing digital, eu acho que os grandes desafios que a gente vive é linkar desenvolvimento, sistemas e falsas promessas. Então, essa coisa que o Boss falou, a gente tem dificuldade de ferramenta, é porque você tem que conectar, muitas vezes, o seu Analytics com uma ferramenta de relacionamento digital, um RD Station, um próprio Salesforce, ou HubSpot, com os dados que você tem, às vezes, dentro do seu CRM, e, às vezes, o dado do CRM ainda vai para um RP. Então... Às vezes você está falando aí com 4, 5 fontes diferentes. Aí, no fim das contas, o cliente chega e fala assim, eu quero saber
que trajetória, que jornada é melhor. E aí o Leandro falou muito bem. Principalmente se você tem ponto físico, fica muito difícil. Então, o meu trabalho lá em São Paulo, por exemplo, me ensinou a pensar em maneiras diferenciadas para a construção desse trabalho de integração de dados, inclusive do mundo offline. Então, o que você consegue ter na frente do seu stand, lá, no caso do Leandro, que seja possível fazer o registro de todo mundo que em algum momento, atendido, e isso ser obrigatório. Aí, sempre vai ter um cara de vendas que vai falar, mas isso vai atrapalhar. Mas não vai atrapalhar, o cliente não vai embora porque você pediu o nome dele ou o telefone. O cliente, né? Então, é um desafio cultural. Então, eu acho que é mais do que um desafio tecnológico, porque tecnologia a gente tem, eu acho que o Henrique e o Thiago falaram bastante disso, eu acho que a gente tem opção. Eu trabalho com isso numa época que a gente não tinha Power BI, quando eu estava em São Paulo, então a gente tinha um pouco mais de desafio, a gente usava algumas outras ferramentas de integração, e muita coisa a gente tratava, às vezes, no Google Sheets, porque você não tinha outra solução, então você fazia todo um tratamento via Google Sheets, para depois você trazer esse dado para a parte visual, e método, né? Então, assim, muitas empresas querem ver o dado, mas não criam metodologias de captura desse dado. E eu acho que a grande sacada, eu acho que a empresa pode se considerar a empresa mais bem-sucedida na análise de dados, quando ela consegue o que o Leandro falou, que é você fazer enriquecimento de dados. Então, hoje a gente tem um bando de dados e um bando de dados pobres. Não me adianta ter informação de e-mail e telefone de alguém que comprou comigo. Eu tenho que saber quem é esse cara, se ele é casado, se ele é solteiro, qual a renda dele, se ele morou com os pais, o que fez ele decidir. Então, ao longo do caminhar desse cara, eles precisam haver estratégias de marketing digital para enriquecimento de dados. Qual o problema? Como todo mundo está sempre focado em vender, ou seja, chegar no fundo do funil, ninguém trabalha corretamente esse aquecimento e esse enriquecimento de dados ao longo do caminho. Então, esse é um dos grandes desafios para mim hoje, porque é difícil lá na ponta depois você ter um histórico, um estudo, se você não fez esse enriquecimento. Acho que essa é a dor que a maioria das empresas, dos profissionais passam, né? Organizar dado, primeiro ponto deles, e questão de cultura, que eu acho realmente que esse, para mim, sem dúvida, é o maior desafio. Tem uma coisa que eu vejo acontecer muito, que aí, eu não sei se isso é cultura de brasileiro, tá? Porque, por exemplo, quando você vai para o mercado americano, ele é muito orientado por dado. Isso vem da cultura do americano. Você quer um exemplo prático disso? É só você assistir uma partida de qualquer esporte americano. Os caras tiram cada insight de cada dado que você não imagina e coloca lá que o cara, há 20 anos, correu não sei quantas jardas naquele campo específico que ele está jogando. É um negócio de louco. E aqui no Brasil, eu vejo ainda acontecer o seguinte, tem muita empresa que duvida do dado, né? De você chegar, por exemplo, isso acontece muito entre áreas, né? Então, você chega para o cara, por exemplo, e fala o seguinte, pô, meu amigo, eu estou vendo aqui no meu BI que você não bateu a meta de produção que você tinha que entregar. Não, mas eu bati. O meu dado não está falando, não, o seu dado está errado. Aí, quer dizer... entra numa outra discussão, que é o questionamento do dado. E aí, numa época que a gente está vivendo muito negacionismo, né, não falando de política, mas hoje tem muita gente que nega o dado, né, que é o lado racional da coisa. Como que você muda uma cultura dessa? Assim? Olha que desafio que você tem de mostrar para as pessoas o seguinte, olha, o dado, ele só vai apontar o direcionamento para onde você tem que ir, o que você tem que fazer e para onde você tem que olhar mais, né? E eu acho que tem uma outra coisa, as empresas não têm estrutura, né, Pablo? Porque, por exemplo, não tem que ser o setor de vendas que vai controlar o BI de vendas, você tem que ter nas estruturas das empresas um setor de controladoria, né, que entre as coisas da controladoria está a análise dos dados. Então, assim, até a percepção de quem é que demanda, na verdade, o demandante é quem está sendo acompanhado. Então, quando você dá o dado para a pessoa cuidar, exemplo, eu cuido dos dados da campanha que eu administro, você está dando... prendendo o cachorro com a linguiça. Por quê? Porque dados, e aí eu vou falar isso, vai parecer até, gente, desculpa, mas é a verdade. Eu posso muito bem colocar aquele dado, guiar aquela análise de dado para que pareça que o meu trabalho foi bem feito.
Então, até isso, na coisa da governança, ela precisa ser revista. Então, quando às vezes a gente chega para um cliente e fala, olha, é legal você, por exemplo, pode ter uma agência de comunicação que faz seu marketing digital e uma outra agência que cuida dos seus dados. Não, isso é impossível. Não, é possível e talvez seja relevante, porque uma vai, desde que elas, né, tenham uma atuação presente. Então, assim, até quem faz muita diferença. Porque quem cuida dos próprios dados, na verdade, acaba sendo igual o cachorro prendendo com a linguiça, porque a gente sempre vai tentar privilegiar o dado. Então, assim, por que existe o negacionismo também? Porque as percepções foi guiado até agora nas percepções. Então, quando você apresenta o dado, ele não parece real. E eu falo muito isso com os meus clientes. Eu sei, esse dado não parece real, mas ele é seu. Então, assim, dado feio ninguém quer, igual filho feio, né? Não tem pai. Então, assim, a pessoa prefere não acreditar no dado, voltar atrás, não sei se é isso mesmo. Então, uma coisa que, por exemplo, eu fiz uma vez uma análise para um cliente nosso, o Bose viveu isso comigo, foi pegar todos os clientes que fecharam o negócio no ano com um terceiro que vende para ele, e quantos daqueles caras que compraram com terceiro passaram pelos vendedores dele e ele deixou escapar. E ele falou, não é possível, isso está errado. Não está errado, está aqui, eu tenho como te provar, está aqui. E eu não, é errado. Então, assim, isso é muito mais porque, assim, eu não admito saber que eu podia ter vendido essas 50 vendas. Então, assim, se a demanda vem, isso mesmo, eu estou vendo até o Leandro aqui, se a demanda vem da alta gestão e você coloca um outro setor para fiscalizar, ou seja, você tem um setor que é longe de vendas para analisar vendas, você consegue ser melhor sucedido na análise. Legal, boa contribuição, Sueli, obrigado aí. Eu, passando a bola aí, vou convidar aqui um outro, nosso amigo aí de co-líder aí da comunidade, Rodolfo, que trabalha com e-mail marketing. Rodolfo, você que já está nesse mercado aí de e-mail marketing um tempão, e a gente sabe que ali o tracking é muito bom de ser visto, gera muito insight legal, teste AB, o caramba quatro. Acho que o e-mail marketing, inclusive, foi a primeira ferramenta que botou isso na prática, né? Você poder fazer testes mais práticos, assim, no dia a dia, né? Rodolfo, você está me ouvindo aí? Não sei se ele está aqui, talvez ele saiu aí, né? Acho que ele saiu. Bom, só para apontar um pouquinho, Pablo, desculpa, só para reforçar aí o que a Sueli estava falando, né? Eu vi um negócio, os caminhos, né? Quando você começa a ter dado, né? O que acontece? A primeira etapa, justamente, essa é o data negation, né? Que eles chamam, é a negação dos dados. O cara não acredita que aquilo. O conhecimento dele de experiência do tempo foi tão grande que na cabeça dele que era uma verdade tão absoluta, quando você tenta provar alguma coisa que ele está errado, a primeira ação dele é negar, né? Depois a ação ele é chamado data curious, ele começa a ficar curioso, ele vem igual cachorro desconfiado, né? Começa a te olhar de longe, começa a chegar devagarzinho, dá aquela cheiradinha, olha aquele relatório, sai, começa passando, depois você vai para a tentativa, data try, né? Ele começa a chover, então. Se eles estão falando, o que é isso? Ele começa a tentar os dados, aí começa a pegar um pedacinho, tenta usar, vê que dá certo. Depois ele passa a ser o data safety, né? Que elas começam a justificar a decisão dele por dado. Ele começa a procurar qual o dado que justifica a sua própria decisão, quebra-cabeça quebra-cara no meio do caminho, às vezes acha dar certo, para aí sim, no final, as pessoas serem data-driven, né? As pessoas terem o seu objetivo, toda a sua estratégia guiada pelos dados. É verdade, Henrique, é verdade. Esse realmente é um ponto crucial aí da operação. Queria até perguntar, fiquei na curiosidade aqui, Thiago, você que comercializa esse serviço no mercado aí, primeiro, qual que é a demanda, né? Qual que é a dor que o cara tem quando ele te procura para fazer um projeto de implantação de BI, né? E qual que é a expectativa dele, assim? Tipo, o que ele quer ter o BI para quê? Você percebe que o cara está muito, muito ciente do que ele quer extrair dali, ou ele está colocando porque está todo mundo falando disso agora e eu preciso ter isso na minha empresa? Como é que é a sua percepção e quais são os desafios na hora que você implementa um projeto desse? Beleza, boa pergunta. Tem diversos perfis, né? Tem aquele cara que ele acha que o vizinho tem,
aí ele quer ter também, né? Tem um cara que acha que o cara está vendendo mais que ele, porque ele tem informação, né, privilegiada, e assim em diante, né? O que eu me deparo muito é, assim, o time, normalmente, assim, o time de vendedor mesmo, o time vamos falar de comercial, né? O time de vendedor mesmo, ele acaba não muito absorvendo o BI, vamos falar assim, a questão da cultura, né, que as ferramentas de BI prometem estar levando, né, a questão da cultura data-driven, né, acaba que não chega no vendedor, porque ele, igual você estava falando, ele não quer saber daquele dado, o dado para ele é um problema, porque ele não está batendo meta, ele está ali vendo que todo mundo está vendo aquele número dele, que o estoque está alto, ou que o financeiro está inadimplente daquela carteira dele. Então, assim, é muito desafiador você tentar vender, né, aquela ideia, a expectativa, que o cara vê uma demonstração, um demo, ele cria muita expectativa. E também tem casos que o cara não tem um bom dado, mas aí, voltando a falar do ETL, o ETL acaba por suprir esse problema de dado que ele tem, ou um RP deficiente, e ele consegue ter sucesso, pelo menos na parte de informação, no final do projeto. Agora, usar dia a dia, eu vejo que precisa sempre de uma pessoa que, até o Pablo conversa bastante sobre isso, né, Pablo? Uma pessoa que conheça o negócio da empresa, uma pessoa que possa, produção, vem cá, por que isso está assim, financeiro, a cobrança, né, estoque, não sei o quê, comercial. Uma pessoa que tenha um poder para poder trazer essa pessoa e fazer essa cobrança e tá analisando, gerando os insights e tá apontando isso. Porque se deixar na mão do usuário, vamos falar assim, final, seja num comercial, seja de um cara lá da produção, aquele número ruim, ele não vai levar para frente, não. É muito difícil, isso aí é 1% que eu vejo acontecer. Legal. Então, você vê que tem dois cenários, né? Tem um cara que quer botar porque é boutique, né? Que tá todo mundo colocando, mas o cara não tem a mínima noção do que ele está fazendo. E tem o outro que coloca, mas muitas vezes não sabe utilizar da melhor maneira possível. É por isso que eu falei quando eu fiz minha apresentação aí, que tem umas dores que tem que ser mexidas, né? Então, você colocar o painel visual, eu acho que é uma excelente estratégia para você expor as dores. Ah, mas isso aí é ruim, isso eventualmente não vai gerar um clima ruim no time? Pode até gerar no primeiro momento, mas depois que as pessoas implementam isso na cultura, faz toda a diferença você ter um painel de gestão visual aí, principalmente para o time. E aí eu estou falando de, não é, por exemplo, o Thiago mostrou alguns dados aí mais estruturados, com muita informação. Então, num painel daquele ali, você vai tirar talvez 3 ou 4 gráficos que vão focar naquilo que é importante para o time, seja ele de qual área for, né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que contribui muito para você implementar a cultura de dados nas empresas. Aí o Rodolfo voltou agora, eu vou perguntar para ele. Rodolfo, você foi no banheiro e não avisou nada, né? Você está mutado aí. Opa, foi mal, pessoal. É que eu tô ainda com umas demandas que eu tenho que apresentar amanhã de manhã e acabei ficando no mudo. Mas diga lá, Pablo. Não, eu estava perguntando, você que trabalha com e-mail marketing há muitos anos, né? E eu estava comentando que o e-mail marketing foi uma das primeiras ferramentas que já gerava muito insight de comportamento, teste AB, né? E você provavelmente já passou por muitos projetos aí que o dado direcionou muita decisão estratégica de negócio. Aí, assim, comparado com o que a gente tem hoje, quer dizer, hoje a gente tem BI para praticamente tudo, desde uma planilha de Excel, você pode jogar isso com BI, Perfeito. ou um de ERP mais complexo, e também você tem a origem que eu acho que nasceu essa cultura de BI, que foi através do marketing digital, e o e-mail marketing foi uma das primeiras ferramentas. Eu queria que você falasse como é que evoluiu isso, do ponto de vista de visualização de informação mesmo, de tracking de e-mail, o que você consegue monitorar, e como que a ferramenta de e-mail marketing pode ajudar nesse processo, por exemplo, de incrementar e enriquecer uma base de dados aí para tomar decisão estratégica. Bacana. Excelente pergunta. O e-mail, ele, além dessa característica de comunicação, entrega, ela foi a primeira identidade digital das pessoas, né? Então, a sua identidade digital sempre foi o Rodolfo Matias,
né? Então todo esse trabalho, ele precisa de um princípio, essa identificação, para, junto com o que o Bose falou, você não ter somente dados espalhados, e você começar a ter um banco de dados centralizado. Então, quando você começa a trabalhar com uma matriz, onde você precisa ter uma organização de qual é a pessoa, para onde ela foi, e quais as características dessa pessoa, de acordo com o comportamento dela, e não mais com o que eu acho, isso é do princípio mesmo. Lá em 2009, quando nós começamos a mexer exatamente com isso, nós começamos a perceber o seguinte: eu acho que o cliente vai clicar, eu acho que a pessoa vai abrir o e-mail, eu acho que ela vai simplesmente abrir isso daqui. Quando você começa a rastrear e entender o comportamento do cliente, você começa a trabalhar com dados. E aí sim nós começamos desde os primórdios, né? Obviamente que com DataGo, com BI, nós temos muito mais informações, e não somente do tráfego inicial, né? Do início mesmo, até o last click, mas você começa a fazer todo um acompanhamento das etapas e dando nome aos bois, vamos dizer assim. Você pode tratar somente números e resultados, ou você chegar exatamente no ponto que você quer mensurar, que eu quero saber qual é a característica do Pablo na compra dele. Por que isso? Dependendo do mercado, quando você tem um mercado muito amplo, né, um mercado no qual você trabalha com muitas pessoas, sim, é importante trabalhar um número como um todo. Já no mercado de granito, você sabe o nome do seu cliente, né? Uma grande empresa de granito, vamos lá, vão ter uns 300 clientes, né? Então, apesar de ser empresas que faturam muito, tem muitos resultados, mas a venda, aí o Pablo pode falar aí de uma forma muito simples. Quando você começa a entender o comportamento daquele seu cliente, o processo de retorno, o processo de conversão, ele se dá com uma forma muito mais ampla, porque você começa a entender o comportamento desse cliente. Bom, dito isso, então, como identidade, como ferramenta que vai te dar insights para esse acompanhamento, o e-mail, inclusive hoje, ele se torna uma ferramenta tão forte quanto, obviamente que com outras ferramentas também atreladas no processo, mas você começa a utilizar a ferramenta para, não somente, você começa a trabalhar com a ferramenta para dar os inputs, fazer a automação do processo. Então, tudo que você precisaria fazer manualmente, você consegue fazer de uma forma automática. Então, isso daí já te dá um ganho, assim, de escala. A Suelen conhece bem também o quanto que isso daí de escala, você trabalhar isso com a ação de e-mail. E principalmente quando você começa a pegar a qualidade da sua lista, as pessoas que realmente te retornam e te dão um resultado, para você fazer o lookalike. E aí você começa a trabalhar com ferramentas aí, Facebook e Google. Então, isso daí, eu estou falando uma série de estratégias, uma série de ferramentas, porque nós podemos trabalhar o tratamento da base, né, que é aí o mote da conversa de hoje. É como nós podemos pegar a sua estrutura para poder transformar isso em resultado. Beleza? Legal, Rodolfo. Eu vi o Marcelo comentando aqui sobre Pareto, Marcelo. E, cara, Pareto para mim é vida, cara. Quando você fala em análise de dados, principalmente se você tem muitos dados para analisar. Então, eu aprendi nessa jornada de trabalhar com BI, de orientar as minhas decisões estratégicas por dado, que, cara, não adianta você olhar para o todo. Você precisa olhar para 20% que vão ser responsáveis por 80% do que é importante. Então, recentemente, inclusive, a gente está fazendo um projeto agora de aumento de giro de estoque. Aí, quando a gente foi ver lá o estoque da empresa, cara, tinham 4.000 produtos. Por onde você começa? Né? Aí eu sentei com a equipe de vendas e falei assim, cara, vamos paretar isso aqui? Vamos olhar aqui quais são os 20% de produtos que representam o maior volume em grana do estoque. Aí, cara, na hora que você faz esse corte, você já vê que o dado fica muito mais limpo de você trabalhar, né? Então, essa é uma estratégia que eu acho que todo mundo deveria fazer na hora de fazer análise de dados, olhando do ponto de vista estratégico. Lembrando que o dado, ele vai te trazer o insight, como o Thiago e muitos outros falaram aí,
mas você precisa ter estratégia para olhar para o dado e tratar ele da melhor maneira possível para você botar um plano de ação em funcionamento, né? Então, abrindo um pouco aí, se alguém quiser comentar sobre isso, alguma experiência nesse sentido, para mim funciona muito bem, tem funcionado muito bem. E aí, Rodolfo, já entrando pegando um pouco do gancho do e-mail, cara, quando a gente define isso, olha, eu defini lá que esses 20% de produtos representam 80% da venda. Cara, isso automaticamente, um dos planos de ação que se converte é no e-mail marketing. Aí eu vou para o e-mail marketing e falo assim, olha, quais são os 20% dos clientes que representaram 80% da venda desses produtos aqui que a gente definiu lá no corte que a gente fez. Aí você já tem mais uma segmentação maior ainda. E a partir dali você consegue ter uma comunicação muito mais direcionada para o cliente do que você tentar dar um tiro de canhão e acertar todo mundo para ver o que vai dar. Com certeza. Quando você começa a trabalhar a sua base, trabalhar aí a qualidade dos seus dados, né, você tem uma assertividade muito maior, porque você para de querer acertar todos e você começa a ser assertivo e começar a trabalhar efetivamente com o que os números te entregam, né? Você começa a trabalhar efetivamente com as informações que são reais e tira o achismo. Eu acho que dados são exatamente isso. Vamos tirar o achismo. Vamos trabalhar com base nas informações que o mercado te dá, que o seu cliente te dá, que os seus produtos acabam te dando, né? Então, eu entendo até mesmo as frustrações que existem, principalmente da galera aqui que é muito ativa, que gosta de números e cortar essas informações para ter uma assertividade maior, mas o cliente, ele acaba ficando perdido, e agora eu sou o cliente, né? Eu estou dentro do cliente, com a quantidade de informações que tem lá dentro e a quantidade de tentativas de puxar a informação para o seu lado. O que eu digo isso, eu digo isso quando você está numa grande instituição, onde você tem diversas cabeças, diversas cadeiras, cada um quer estar olhando o seu próprio lado. A parte de BI, a parte de análise de dados, ela vem para juntar todos esses dados. Ela vem para organizar e fazer com que a maré suba para todo mundo, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem também. Então, quando você começa a estruturar isso, e utilizando ferramentas, aí puxando para a sua pergunta, usando ferramentas de acesso direto, como o e-mail, eu consigo tratar meu cliente da empresa 1, né, que comprou um produto amarelo, e eu entendo que o que vai combinar com esse produto amarelo é um produto X. Então, a partir disso daí, eu consigo fazer impacto direto, não somente por e-mail, mas como redes sociais e até mesmo para ampliar os dados de comunicação com esse cliente. Legal, Rodolfo, muito bom. Gente, a gente está chegando no final aqui, eu queria só pedir, agora para a gente fechar com chave de ouro aqui, a Sueli botou uma última pergunta aí, perguntando para o Thiago e para o Henrique, onde é que vocês encontram esse tipo de pessoas de dados? Socorro, não tem disponível no mercado. Onde encontram? Thiago, você que está formando gente aí à torta e direita aí para a DataGo, a empresa está crescendo, né? Como é que é o perfil desse cara, bicho? Como é que as empresas podem ir atrás desse profissional e buscar esses profissionais para agregar o time? Porque eu estou imaginando que não é não é um cara de comunicação, muitas vezes, não é um cara de marketing, mas talvez é um cara muito mais ligado à matemática e estatística do que simplesmente um cara que entenda de business, né? Mas, obviamente, ele é de dados, mas ele precisa entender de negócio, né? Não, beleza, boa pergunta, depois o Rick também pode complementar. No meu ponto de vista aqui da DataGo, por exemplo, o primeiro fator que eu prezo, que eu acho que um cara que quer analisar dados, uma pessoa, um perfil, ele tem que ter um conhecimento de SQL, ponto. Excel, bom, Python é bom, sim, mas o SQL, ele é 90% do projeto de BI, vamos falar assim. Ele é muito importante, ele é muito utilizado. Quando a gente fala de linguagem SQL, não é uma programação, né? É uma forma de consultar. Então, assim, o primeiro perfil é esse, né? O cara tem que ter um conhecimento de SQL básico, não precisa também ter um conhecimento nem médio, nem avançado. Se tiver, ótimo, ou não. O segundo, né, o Pablo teve acompanhado da minha jornada, daqui da DataGo, é um conhecimento bom em matemática. É um cara bom em matemática e bom em estatística. Porque quando você coloca os dados ali e tal, o cara tem que saber o que é uma média ponderada, o que é, né, um desvio padrão, né, aquela coisa toda,
para poder estar gerando os insights a partir da fonte de informação. E um terceiro perfil, né? Lógico, eu estou falando 1, 2, 3, mas é os 3 juntos, tá? Esse é o cenário ideal. É o que eu falo assim, chama de sensibilidade. É o cara entender que aquilo que está ali na ferramenta de BI para ele trabalhar pode gerar uma informação que não está no banco de dados. Então, assim, é aquela coisa oculta, né? Que você, como você implanta um BI ou contrata uma consultora de BI, você acaba nem sabendo que você tem essa informação. Eu até depois queria ouvir um pouquinho a opinião do Rodolfo aí, porque eu não sou um cara de marketing, tal, eu sou um cara bem, assim, para marketing um pouco mais cru, do que ele achou do exemplo lá que eu dei do Runev lá, né? Que é quem nunca comprou um produto, comprou outro, que se aquilo é mesmo relevante. Eu tenho os feedbacks dos meus clientes, lógico, dos nossos clientes aqui, mas eu queria saber do seu ponto de vista também, né, com esse sentido também, do Runev lá, do exemplo que eu dei, de quem comprou uma coisa, não comprou outra. Mas antes aí o Henrique pode complementar, hein, Henrique, o seu ponto de vista também. Ah, legal. Então, eu acho que o fundamento técnico, cara, a visão é essa. O estudar SQL não é estudar a linguagem de programação, é estudar manipulação de dados, né? Então, você entender como é que os dados eles podem vamos dizer assim, não é a palavra correta, mas eles podem se relacionar entre eles podem vamos dizer assim, mutar as suas formas de visualização. Isso gera muito insight por si só. Às vezes, um simples group by já te dá uma lanterninha de todo tamanho em cima da cabeça, né? Mas a outra forma, outro ponto importante que eu vejo, que o Pablo falou muito bem quando foi apresentar o Thiago, você que forma muitos BIs aí, cara, BI ele não é formado em escola, ele é formado em empresa. Ele é formado quebrando a cara, buscando, tendo necessidade, tendo um interesse e tendo a oportunidade de mexer com dados. Não adianta... Você estuda a ferramenta, mas você forma Só um te BI cortando mesmo rapidinho, dentro da Henrique. empresa. Só te cortando. A hora que eu desenvolvo os melhores KPIs de BI é a hora que eu estou deitado no sofá em casa ou tomando um vinho, porque também na correria do dia a dia também não rola. Só para complementar, pode mandar bala. Você desliga o cérebro do automático, isso é importante pra caramba. Tomando banho também funciona, cara, o cérebro liga, quando você bota a cabeça no travesseiro e vai tomar banho. Mas é exatamente isso. Hoje tem muita gente querendo fazer muito, porém a escola são as próprias empresas, na minha opinião. É verdade. Você sabe que teve uma menina agora recém-formada que foi trabalhar comigo lá no meu time, e aí ela é formada em marketing, cara, e é engraçado falar isso, né? Assim, nada contra, com certeza, a pessoa específica, a instituição, mas não dá para uma pessoa sair hoje de uma faculdade. Isso é minha grande crítica às instituições tradicionais hoje, que, para mim, pararam no tempo, né? Aí as instituições estão dando oportunidade para empresas como a Wiz Educação cresçam exponencialmente, porque é absurdo o nível de atraso que essas empresas estão. Aí eu perguntei para ela, você sabe o que é um BI? Você sabe qual é a diferença de B2B para B2C? A menina não sabia responder, cara. Então, assim, não dá para acreditar que numa instituição que forma pessoas hoje, com diploma, a pessoa sai sem saber conceitos básicos, né, de ferramenta de marketing digital. A pessoa formada em marketing hoje, não saber de ferramenta de marketing digital é um escárnio para mim, né? Como é que as universidades permitem acontecer um negócio desse? Né? E é exatamente o que você falou. Hoje, você quer formar profissional bom, você tem que ter a pessoa dedicada, ela pode ter totalmente crua, mas se ela for dedicada e tiver vontade de aprender, você forma o melhor profissional possível para trabalhar em qualquer lugar. Né? Então, o pessoal da Wiz aí, que muitos que estão aqui na sala, podem falar até melhor do que eu, que provavelmente tem aluno que trabalha, que fez faculdade em instituição reconhecida e chega lá na Wiz sem saber o beabá do que a gente está falando de marketing hoje. Né? Dito isso, se alguém quiser comentar aí do pessoal da educação aí, a gente já vai para os finalmente aqui. Não? Então, beleza. Bom, pessoal, Sueli, vi que você abriu aí. Então, assim, eu só abri de curiosa mesmo, assim, porque o Thiago tinha... Primeiro, o Thiago fez uma pergunta para o Rodolfo, mas antes de passar para o Rodolfo responder, era saber... O Henrique eu conheço um pouco mais, eu tenho a oportunidade de conhecer o Henrique, mas eu não sabia o Thiago, assim. Ou seja, qual é o caminhar dessa formação? Primeiro, o cara aprende a MySQL, ele tem que ser a formação tem que ser em exatas, tem que ser, sabe? Se tem um padrão, você é totalmente focado.
O Henrique até colocou ali que ele é formado em administração e ele adorava, ele ficava analisando dados para os engenheiros, né, nas plantas de pelotização da Vale. Então, assim, às vezes se existe um caminho comum ou se é um caminho totalmente fora da curva, que é o que acontece com as novas profissões. Você tem uma pessoa para, assim, eu contrato mais aqui engenheiro, assim, eu gostei do perfil de engenheiros, falo, não, engenheiro mecânico mesmo, eu contratei aqui na DataGo 2, inclusive, e assim, eu vejo assim, que esse pessoal, eles são muito bons em matemática, o cara que passou em cálculo, não, o cara é bom em matemática. Agora, o conhecimento de SQL ele busca, tem treinamento, né, conhecimento de negócio, se ele tiver, né, ali um perfil de empreendedor e tal também, ele acaba aprendendo o dia a dia, o que é uma área comercial, o que é uma inadimplência, né? As coisas que faltam na escola, ele pega rápido. Então, assim, se você achar um cara que é proativo, igual o Pablo falou, que quer aprender, e se você ensinar aquilo que você adquiriu com anos, né? No caso, eu tenho uma experiência muito grande com contabilidade, então, eu trabalhei 15 anos como contador e sempre pro sistema, então, eu tenho um currículo bom para formar a gente, também, porque eu apoio muito nesse sentido, mas se você tiver uma pessoa que conheça as várias áreas da empresa, levar o cara para conhecer a empresa, todos os projetos nossos, a gente leva o programador a conhecer a empresa, para conhecer o negócio, é importantíssimo. O cara que está no escritório não conhece, não sabe o que é pedra, não sabe o que é metal. A gente fechou um projeto grande igual com uma empresa de produz aço. Eu nunca vi uma indústria dessa. Eu vou lá visitar amanhã, tem que ir lá, vai o time todinho lá visitar. Então, assim, é a proatividade, é querer aprender. Então, assim, eu falo isso, e se tiver uma pessoa no time que possa passar, ajuda muito mais, aí a curva cai aí para 6 meses, um cara tá formadinho, bem bacana aí, um ano com um ano. Oi, Thiago, acho que caiu aí. Pessoal, vamos finalizar, a gente está chegando na hora aí, queria agradecer a participação de todo mundo. Pedir a pergunta do Rodolfo aí, pô, quero que vocês podem me perguntar. Desculpa, Rodolfo. Repete a pergunta aí, Você tá ouvindo? Pergunta para ele, tá ouvindo? O Rodolfo, tá ouvindo aí? Deve ter saído de novo, porque ele falou que estava resolvendo os negócios de trabalho lá. Depois você manda no privado. Pode encerrar, valeu. Então, pessoal, quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto aqui, deixar registrado, só avisando que a gente vai na medida do possível, organizar mais eventos aí. Eu acredito que pelo menos uma vez por mês a gente consegue organizar, contar com a ajuda aí do Leandrão, do Rodolfo, a galera Suelen, que participa também do comitê de conteúdo lá, para a gente trabalhar. Olha o Lucas aí com a filhota, né? Acho que e a gente vai compartilhar conteúdo, que eu acho que uma das premissas aí que nós, profissionais de marketing, temos, profissionais de mercado, assim, na medida do possível, se a gente puder compartilhar aquilo que a gente sabe, é uma ação positiva aí que a gente faz para o mercado, e, obviamente, se conhecer melhor, conhecer, igual, por exemplo, vi aí a Sueli, não conhecia o Thiago, o Leandro acho que também não conhecia, alguns não se conheciam, então é bom a gente fazer essa troca de experiência para todo mundo se conhecer e, quem sabe, gerar negócios sustentáveis para todo mundo aí. Beleza? Deixa eu só... A filha do Lucas, com certeza, vai ter isso mais fácil que a gente, não, Lucas? Já vai ter BI no chip de nascença. Pessoal, sorrisinho aí, Marcelão, abre a câmera aí e vamos fazer uma foto aqui, hein? Felipe, Marcelo, Cícero, Luan. Max, sua câmera tá invertida, cara. Pô, pera aí que eu vou chamar a Catarina. Catarina, vem cá, filho. Falta só o Cícero e o Luan. Saiu aí, né? O pessoal que saiu na hora da foto aí, velho. É foda, ninguém não quer sair. Né? Cícero. Avisa aí na hora que for para sorrir, ficar sorrindo aqui um tempão. Já pode? Vai dar câmera aqui no sorriso daqui a pouco. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Agora. Boa. É isso aí, galera. Obrigado pela participação de todo mundo. A gente vai se falando. Fiquem ligados aí que em breve a gente vai divulgar a pauta do evento aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço. Até mais. Tchau. Sim.
Tchauzinho, tchauzinho. Olha lá, eu te dando tchau para você. É, te dando tchau. Manda um abraço pro Fabiano. Ah, pode deixar. Falou, Felipe. Até mais, tchau. Até, tchau.